Então eu não vejo o Chico como um modelo como as pessoas querem colocar, um ser hiper evoluído, não. Ó, @MariaAngélica222. Muito bom, mas você ainda tem muito a aprender. E eu também. O filme que você quer já existe. Hello, chama-se Nosso Lar, filme antigo. Estude mais, Marcela. Você é ótimo, mas precisa melhorar. Sobre Umbanda, mesa branca, eita, informe-se melhor. Mas não deixe o sucesso subir a cabeça. Cuidado, orai e vigiai sempre. Tem mais coisas que eu gostaria de falar, mas no geral foi mais positivo. Nunca pare de estudar. Grande abraço. Pois é, o filme Nosso Lar eu realmente não assisti até hoje, porque ele parte do livro que eu conheço, ele parte, eu admiro muito a história de André Luiz, que é um espírito, acho que você já ouviu falar, conhece, Sim. É um espírito importante dentro do espiritismo. Eu mesmo trabalhei no início da minha ação, da minha atividade como professor na espiritualidade, com 17 para 18 anos eu entrei para a equipe de professores do Dr. Valdo Vieira, que era parceiro do Chico Xavier, né, dentro do espiritismo, e depois ele se afastou e criou uma ciência brasileira chamada projeciologia para estudar mais próximo da parapsicologia, quer dizer, estudando os fenômenos, mas com uma isenção religiosa, porque o espiritismo já tinha uma característica consoladora que não permitia uma pesquisa mais avançada, um questionamento sobre algumas questões ali. Mas eu mesmo estive com alguns anos trabalhando no início da minha atividade, imagina isso, eu estou há 37 anos, 37, Carlos. falamos disso. Cara, 37 anos que eu já sou professor nessa área da espiritualidade. E o Valdo foi uma figura, a única figura na espiritualidade, ele já é desencarnado atualmente, mas muito sério e muito importante, tanto no espiritismo quanto depois fora dele. E o André Luiz era um espírito que tanto o Valdo quanto o Chico incorporavam, e eles psicografaram livros que tinham uma característica mais científica, entende? Ou falando do mundo espiritual, ou falando do mecanismo da mediunidade, de modo mais científico. Então, esse espírito da André Luiz em especial, eu acho ele extremamente importante na história da divulgação da espiritualidade. Só que uma coisa é o que André Luiz transmitiu. Outra coisa é a conceituação moralista religiosa do espiritismo kardecista que foi transmitida para o filme. Então, não traz, ao meu ver, um olhar isento, entende? Existe muita indução sobre o olhar religioso moralista, do que se pode ou não fazer, o que é errado, o que é certo, enfim. Eu vejo muitas religiões, sabe, Carlos, numa tentativa de anular o individual, o indivíduo. O problema da religião é que ela fala em amor ao próximo, mas não fala em amor próprio. Se você prestar atenção, as religiões não falam, olha, ame quem você é. Tudo que está ligado ao amor próprio fica muito caracterizado como egoísmo, entende? Então isso faz com que as pessoas se sintam muito culpadas de olharem com amor para elas, para suas necessidades, desejos, sonhos, entende? Então, de uma maneira geral, isso foi o que demonizou, por exemplo, a sexualidade. A sexualidade ela é extremamente demonizada por esse olhar pecaminoso sobre o corpo humano, sobre algo que é tão natural e é divino, é natural, é divino. Sim. O que é da natureza é de Deus, né? Eu acho que quando me perguntam sobre Deus, eu sempre falo, Deus se apresentou de uma forma óbvia, é a natureza, é o cosmos, é a natureza do planeta, Deus é a totalidade, né? Eu gosto muito... Uma das coisas que me desconectam bastante de religiões é exatamente isso, a falta da individualidade, assim, de todas que eu já fui, de sempre achar que, falta algo, não me sinto confortável aqui, apesar de eu já, com 14, 15 anos, eu tocava violão na igreja, frequentava aquele universo de igreja católica mesmo, e aí de convivência com amigos evangélicos também, e nenhuma você fala, nossa, isso aqui me completa, me conecto de fato, de cabo a rabo, assim, sempre tem uma ponta solta e falar, acho que religião não é muito. Eu acho que mata muito a liberdade, né? Uhum. Mata muito a liberdade. E tem pessoas que querem isso. Elas querem um sistema de crenças que diz para ela o que é o certo, o que é o errado, o que é ser bom, o que é ser mal. E é perigoso, né? Logicamente, se você parte para um caminho de evolução,
você precisa se dar o direito de exercer seu livre-arbítrio. E a religião não gosta de pessoas que querem ter liberdade de questionar dogma, né, de questionar essas verdades absolutas. Então, as pessoas que estão muito enraizadas, né, os comentários que você está lendo são de pessoas enraizadas dentro da religião, do olhar, da visão religiosa, no caso, por enquanto, do espiritismo kardecista, né? A pessoa tá, ó, livrinho de regra tá aqui, ó, se você não seguir o que tá exato, aqui, exato, né? É bem por aí. Ó, Márcia Zilli, 3721. Pergunte ao Marcelo o que acha do arrependimento que o Valdo Vieira declarou sentir antes de desencarnar, por ter abandonado a parceria que tinha com Chico Xavier e por toda a teoria da conscienciologia que criou. Não conheço esse fato. Né? Não, o que eu sei, eu não estive perto dele nos últimos anos da vida dele. Eu já tinha meu trabalho, porque eu fiquei 3 anos na equipe dele e já criei o meu próprio espaço. Eu sempre tive uma característica autodidata, e como eu sou um questionador, né? E o próprio Valdo, na verdade, estimulava o questionamento. Ele falava, não acredite cegamente em nada, isso eu concordo com ele. Ele falava, questione, se dê o direito de questionar. Eu questionei o próprio Valdo. E eu via que o olhar dele era muito científico, e eu sentia falta de uma visão, acredito que ela fale sobre isso, mas eu não posso confirmar o fato que ela diz aí. E eu sentia falta na equipe do Valdo, no trabalho dele, de um olhar mais psicológico, uma coisa terapêutica, porque eu não vejo como evoluir se você não cura seus traumas, se você não trabalha profundamente o autoconhecimento. E lá havia uma preocupação maior com os fenômenos paranormais, parapsíquicos, clarividência, principalmente a viagem astral, a projeção da consciência ou viagem astral. Então, nesse sentido, eles se dedicavam muito prioritariamente aos fenômenos parapsíquicos. O que eu achava que começou a gerar, o que eu observei já de longe, já tinha meu próprio espaço, é que o Valdo criou um núcleo no Sul, um tanto quanto fechado demais, criou um glossário de palavras novas, e você não entendia bem o que ele falava, você tinha que estudar o glossário dele. Então eu vi falhas que eu, apesar de admirá-lo, assim, considero o valor dele, porque eu acho que ele foi uma pessoa muito séria na espiritualidade, mas eu via radicalismos, como o Chico também era radical. Eu acho que os dois se equilibrariam, mas não conseguiram chegar ao ponto de entrar num equilíbrio real. O Chico era muito filantrópico, assistencial pela caridade, e o Valdo era muito científico. E eles eram muito polarizados. Então, Carlos, eu criei um espaço, o meu espaço chama-se Entre Vidas, né? E eu criei uma escola com a finalidade de ter espiritualidade, mas ter também um lado terapêutico, ter um lado mais humano, onde a amizade, o afeto também fosse valorizado. A gente não tem como curar emoções e sermos saudáveis se não vivenciarmos, né, a amizade, a troca sincera. E eu alcancei isso. Então, eu estou muito feliz com o projeto que eu realizei hoje, que eu acho que ele está bem equilibrado entre a razão e o sentimento, o espírito e a matéria. Eu sentia muita polarização ali. Essa pessoa comenta sobre um fato que nunca chegou ao meu conhecimento. Eu não soube que ele teria se arrependido, porque eu sei que ele terminou a vida dele lá no Sul, com 80 e poucos anos, e criou, depois da projeciologia, a conscienciologia, que é uma ciência... A projeciologia estudava viagem astral, e a ideia é projetar energia e projetar o corpo astral para outra dimensão, tá? A ideia de projeciologia. E a palavra conscienciologia já diz, é o estudo da consciência. Era mais focado nos princípios evolutivos, já que ele criou alguns anos depois, né? Uma obra assim, ele era médico, né? E a obra dele era aqueles livros igual livro de medicina mesmo, era bem técnico e tudo mais. Mas eu nunca soube dele se arrepender. Eu acho que ele gostaria, sim, que o Chico tivesse aberto um pouco a mente. É que o espiritismo era muito resistente. O Chico, na verdade, o Chico Xavier, ele só foi aceito. Até aproveito para falar algo aqui que também é polêmico, mas o Chico só foi aceito como espírita num país que se colocava muito católico na época dele, porque ele cumpre o arquétipo, entende? Arquétipo, um símbolo universal, ele cumpre o arquétipo do santo católico.
O Chico, se você prestar atenção, ele não se casou, ele vivia com o mínimo de condições de recursos financeiros, ganhava milhões porque ele vendia muito livro, mas tudo ele doava para o espiritismo e para as obras de caridade. Ele vivia doente, mas não se incomodava, nem pedia para as entidades a cura. Então as pessoas achavam que isso tornava ele uma pessoa muito evoluída. Um santo. Percebe? Sim. Eu não vejo assim. Então assim, eu vejo o Chico como uma alma muito boa, eu acredito na bondade dele, não acho que ele era uma pessoa que fizesse as coisas por mal, acho que ele fazia com ótimas intenções, ajudou muita gente, psicografou livros muito interessantes também, mas ele era muito, como modelo, eu dou muita atenção não só pelo que a pessoa faz, mas o que ela representa. Porque as pessoas olham aquele ícone e elas imitam, entende? Então ele não é um modelo de um ser humano pleno. É uma pessoa que vivia isolada do mundo real, do cotidiano, de ter, sabe? Ele se voltava totalmente à doação. Eu não acho isso saudável. Eu acho que é saudável você... Eu me dedico muito às pessoas. Eu sou uma pessoa que me dedico a vida inteira a ajudar pessoas. Mas eu tenho família, eu sou casado, eu tenho amigos, eu viajo, eu faço minhas coisas, eu gosto de, com muita honestidade, claro, de conquistar meus bens materiais. Sim. A individualidade, né? Individualidade, é o que a gente estava conversando. Exatamente. Então eu não vejo o Chico como um modelo como as pessoas querem colocar, um ser hiper evoluído. Não, eu vejo como um ser que tem um lado agora, acredito eu, no meu olhar, que ele volte e reencarne de novo para olhar para ele, para se amar. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre esse Comentando Comentários com o Marcelo Cotrim, um show de polêmicas espirituais para você que gosta dessa temática. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!